Olá, tudo bem? Colégio Bethesda, SAE Digital. Aqui quem está falando, professor Billy. Oitavo ano, tudo bem? Direto ao assunto, página de número 82. Número 82. Muy e mucho. Na verdade, esse assunto recentemente foi publicado um vídeo nas minhas redes sociais e também fiz questão que repassassem para vocês. Muy e mucho, um assunto que é visto desde sexto ano, sexto, sétimo, oitavo, e oitavo agora, né? Mais uma vez. Fiz aqui uma revisão super, hiper curta, olha só. Como é muito, em português, muito, show de bolex. Como é, quando usamos muy? A pergunta é, quando usamos muy? Usamos muy antes de adjetivos e advérbios. Sempre, 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 não. Há exceções. E quais são as exceções? São 4 adjetivos e 4 advérbios com os quais devemos usar mucho. Se a regra diz, o que diz a regra? Atenção, a regra diz que usamos muy antes de adjetivos e advérbios. Essa regra tem uma exceção, ou seja, 4 adjetivos e 4 advérbios devemos usar mucho, né? Mucho, beleza? 4 adjetivos e 4 advérbios devemos usar mucho. Quais são os 4 adjetivos? Mejor, peor, maior, menor. Tem um adicional isso aqui, por quê? Como se trata de adjetivos, obviamente que você vai ter o plural de melhor, que é melhores, peores, maiores, menores. Então, você vai ter mucho mejor, mucho peor, mucho mayor, mucho menor. Ou mucho mejores, mucho peores, mucho maiores, mucho menores. Os 4 advérbios. Más, menos, antes, después. Isto é, mucho más, mucho menos, mucho antes, mucho después. Por se tratar de advérbios, já vocês sabem que o advérbio é uma palavra invariável, uma classe de palavra invariável. Tudo isso aqui é uma revisão sucinta de toda a página de número 82. A gente não vai se deter lendo as definições e tal. Vamos diretamente para os assuntos, porque é um assunto que eu tenho certeza que é de domínio de vocês. Oitavo, está bem? Sim, e quem começou no Colégio Bethesda esse ano, maravilha. Provavelmente você viu anos anteriores, e se não viu, você tem um vídeo que foi postado semana retrasada com esse assunto, está bem explicado, e agora terminei de fazer uma revisão legal. Tá bom, meus queridos? Vamos agora para a página 83. Página 83, está bem? Actividades. Número 1. Mira las frases sobre las actividades de ocio. Mais uma vez, o que significa ocio? Ocio significa lazer. Opa, lazer. Introduce muy, mucho, mucha, muchos o muchas de manera adecuada. Mira el ejemplo. En mi tiempo libre leo libros. Em meu tempo livre, aqui como você vai fazer, né? Leo muitos livros. Marcia se destaca en el ciclismo. Ricardo enseña matemáticas a sus compañeros, pues es inteligente. Então devemos introduzir esse muy inteligente aqui. Se destaca, aqui temos que introduzir muito. Isso aqui já foi visto ou será visto, aliás, nas videoaulas ao vivo, tá bom? Daniela tiene ganas. O que significa ganas? Ganas significa vontade, né? Daniela tiene ganas de vencer en las competiciones deportivas. Hace tiempo que no practico algo altruista. Entonces, aquí podemos colocar antes de gana, Daniela tiene muchas ganas. Hace tiempo que no practico algo altruista. O que significa altruismo? Ajudar quem precisa, sem fazer alarde, obviamente. A verdadeira ajuda é aquela onde utilizando as palavras do Mestre Jesus, que não saiba a tua direita o que a tua esquerda faz,
ou que não saiba a tua esquerda, se não me engano, o que a tua direita faz. Ou vice-versa. Então, isso é altruísmo, ajudar alguém. Então, hace mucho tiempo, então el mucho tem que entrar aquí antes de tiempo, hace mucho tiempo. Completa las frases con muy o mucho. Letra A. Nuestra sala de clase está reducida. Estos libros están viejos, voy a donarlos. Aí você coloca a palavra que está faltando. Eu não abrirei a imagem porque estou com o livro do professor, tá bom? Continuando. Letra C. Tengo trabajo esta semana. Estás más preparada que yo. Este restaurante es mejor que el anterior. ¿No crees que es tarde para disculparte? Pessoal, esse assunto de perífrasis verbal foi visto lá no 6º ano e no 7º também. Mas eu me lembro perfeitamente bem com vocês que foi na 3ª aula ou na 4ª aula do 6º ano, que eu sei que quem estudava na escola está gravado aí na tua mente, está. Lição número 1, necessitar, hablar, beber, comer, eu necessito falar espanhol. Lição número 2, segundo dia, aquela empolgação toda no 6º ano lá atrás, indo embora com o tempo passado. E na segunda aula foi verbo querer, trabalhar, fumar, jogar. Eu quero uma taça de té, um vaso de leite, uma taça de vinho, né? Vimos também depois, na 3ª aula, foi onde entrou o verbo ir, antes do verbo gostar. E naquela, por que estou fazendo todo esse arrudei? Porque aí vimos perífrases verbais. Mas o que é a perífrasis verbal? Eu falei claro que aquela vez eu não falei perífrasis verbal. Eu falei o seguinte, de uma forma bem fácil para que um aluno do 6º ano possa entender. O verbo ir precisa da preposição a antes dos infinitivos. Novamente, o verbo ir precisa da preposição a antes dos infinitivos. Por quê? Porque isso não existe em português. Você não tem dessa forma em português. Você, em português, fala: vou estudar, vou conhecer, vou dormir, vou ver, vou sair, vou terminar. Só que em espanhol tem que inserir. Só que não é artigo, é preposição. Beleza? Olha, perífrasis verbales. Las perífrasis verbales inicialmente pueden ser aplicadas de dos formas. Expressando uma ideia de futuro, essa é uma forma, e a outra forma está na próxima página, tá bom? Mas essa primeira forma, expressando uma ideia de futuro. Aqui você tem todas as conjugações dos pronomes pessoais. A gente vai trabalhar somente yo voy, mas você pode fazer a mesma combinação com todas, beleza? Então, olha como fica. Yo voy a estudiar, yo voy a conocer, yo voy a dormir, yo voy a ver, yo voy a salir, yo voy a terminar. É desse jeito que eu estou falando. Então, condicione sua mente, fique treinando. Isso é perífrasis verbal. O uso da preposição a entre o verbo ir conjugado e qualquer verbo no infinitivo. Próxima página de número 84. Ejemplos. Vamos a estudar depois da classe. A segunda forma que vimos, eu falei lá na página próxima, a segunda forma expressando uma ideia de passado. Lembrando que estamos estudando perífrasis verbal. Verbo ir. Só que aqui repare que você vai trabalhar o verbo ir no pretérito imperfeito do modo indicativo. Em português seria mais ou menos: eu ia estudar, ia conhecer, ia sair, etc. Vamos nos focar, nos concentrar só na primeira pessoa do singular. Lembrando que você pode usar todas as outras combinações. Então, olha só. Yo iba a estudiar, yo iba a conocer, yo iba a dormir, yo iba a ver, yo iba a salir, yo iba a terminar. Beleza?
Então, essa é a outra situação das perífrases verbal. Perdão, das perífrases verbais. Ejemplo, ibas a mirar el partido, pero no llegaste a tiempo. Veja bem que aqui, ojo, você já sabe que ojo significa presta atenção. En la primera tabla, las perífrasis verbales dan la idea de futuro, ya fue dito. O sea, consisten en una programación, un plan, un hecho. Un hecho significa un fato posterior ao tempo presente. Por isso, o verbo ir se conjuga em presente de indicativo. Se soma, se acrescenta a preposição a e o verbo principal que deve estar no infinitivo. Próximo ponto, já foi visto primeiro, próximo ponto. En la segunda tabla, las perífrasis verbales dan la idea de pasado, pero un pasado que no se concretizó tal como fue planeado, tal como fue planejado. Por eso el verbo ir se conjuga en pretérito imperfecto de indicativo. Se agrega la preposición a y el verbo principal que debe estar en infinitivo. Vamos para as atividades. Número 1. Cambia. Lembrando que cambia significa troca, muda. Cambia los verbos de las frases por perífrasis verbales. Presta atención a la idea de futuro o, en portugués, ou de passado. Letra A. Você vai comprar os ingressos para o cinema esta noite? Então, vai ser usando perífrasis. Te vas a comprar las entradas para el cine hoy por la noche. Letra B. Nosotros volveríamos a la casa, pero desistimos. Aí temos que trocar volveríamos por uma perífrasis verbal. Aí você vai usar. Nosotros íbamos a volver a la casa, pero desistimos. Letra C. Mañana viajaréis temprano. Tenemos que trocar viajaréis por una perífrasis verbal. Lembrando que temprano significa cedo. Entonces fica, mañana vais a viajar. Entonces va a ser mañana vais a viajar temprano. Letra D. Lucía y Manuela estudiarán hoy por la noche. Entonces, Lucía y Manuela van a estudiar hoy por la noche. Van a estudiar hoy por la noche. Letra E. No dijiste que terminarías tus lecciones. Você não disse que ia terminar sua lição. Então, não dijiste que ibas a terminar tus lecciones. Próxima página, número 85. Mira las imágenes que siguen y construye 2 diálogos. En cada uno de ellos debes utilizar una forma de perífrasis verbal. Okay? Aqui você tem 4 personagens conversando. Você vai criar uma conversação usando perífrasis verbal. Num ambiente. Vejamos outro ambiente. O segundo momento, temos esses personagens conversando, né, na pizzaria. Aí você cria os diálogos usando perífrasis verbal. Então, prezados alunos do 8º ano, vamos parando por aqui. Dessa forma, concluímos o capítulo que começou lá na página de número 77 e 177, atividades de lazer. Tá bom? 2 videoaulas para terminar todo o capítulo. Lembrando que a próxima página, isto é, estamos falando da página 86. Na página 86, você tem o mapa conceitual desse capítulo. Você pode explorar, usar o mapa conceitual para estudar, para aprimorar, para dar uma visão geral do que foi este capítulo. Está bem, meus queridos? 8º ano.
Grande abraço. Quem falou aqui foi o professor Billy, tio Billy, Colégio Bethesda, SAE Digital. Deus nos abençoe. Hasta la vista.